Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Direção, Pastor David Viana. Boa noite a você de Bom Conselho dos distritos de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Onde estiver chegando este programa, que também esteja chegando a paz de Cristo Jesus. Somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Bom Conselho, com mais um programa Mensagem da Cruz. Hoje é 28 de novembro de 2020, Dia do Soldado Desconhecido. É uma homenagem a todos os soldados de diversos países que, impossibilitados de serem identificados por seus restos mortais, recebem a homenagem. Então, nossa homenagem a esses patriotas. Faltam 33 dias para acabar o ano. Olha a contagem regressiva. Vamos ouvir boa música, textos bíblicos e a reflexão da Palavra de Deus. Isso e muito mais agora no PMC. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 5. Vamos com a primeira música, Porque Eu Creio. Eu creio no Pai, Senhor Todo-Poderoso. Eu creio no Filho, unigênito de Deus. Eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós do céu. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Cristo Filho de Deus. Eu creio em Deus, eu creio no Pai, Senhor Todo-Poderoso.
Em Atos 4:12 diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." E vamos com a segunda música, O Nome. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é, o nome é Jesus. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. José, nem Abel e nem Noé.
Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Salmo 103, versos 14 a 18. Vamos com a terceira música, O Barro que Sobrou. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo, deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce um mistério que, por mais que ele estude na ciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e esse mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo. Você sempre termina onde tudo
nossa reflexão de hoje está baseada no livro de Max Lucado, 6 horas de uma sexta-feira. Capítulo 9, Cristo Redentor. Pouco mais de 27 metros de altura, 1.320 toneladas de concreto armazenado, posicionada numa montanha 2.400 metros acima do nível do mar. É a famosa estátua do Cristo Redentor, lá na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto eu olhava a gigantesca estátua através da minha lente fotográfica, mas que tipo de redentor é esse? Exatamente a espécie de redentor que a maioria das pessoas tem. Para alguns, Jesus é um amuleto para dar sorte, ou o redentor pata de coelho, tamanho de bolso, conveniente, facilmente empacotado, facilmente compreendido. Qual a especialidade desse redentor? Livrá-lo de uma enrascada? Precisa de um lugar para estacionar? Esfregue o redentor. Precisa de ajuda num teste? Tire para fora a pata de coelho. Não é preciso ter um relacionamento com ele, não é preciso amá-lo, apenas mantê-lo no bolso perto do seu trevo de 4 folhas. Para muitos, ele é um redentor lâmpada de Aladim. Novos empregos, cônjuges novos e melhorados. Seu desejo é uma ordem para ele. E melhor ainda, ele convenientemente volta para dentro da lâmpada quando você já não quer por ali. Para outros, Jesus é um redentor Silvio Santos. Está bem, Jesus? Façamos um trato. Vou vestir a melhor roupa durante os 52 domingos do ano. E eu vou aguentar qualquer sermão que jogar para o meu lado. Em troca, o Senhor me dá a graça que fica atrás da porta da esperança. Talvez seja o redentor pata de coelho, o redentor lâmpada de Aladim, o redentor Silvio Santos. Poucas exigências, nenhum desafio, nenhuma necessidade de sacrifício, nenhuma necessidade de dedicação. Redentores sem vista e sem coração, redentores sem poder. Não é assim o redentor do Novo Testamento. Compare o Cristo cego que vi no Rio de Janeiro com o Cristo compassivo visto por uma mulher amedrontada certa madrugada em Jerusalém, conforme João 8, de 1 a 11. O dia raiou, o sol apareceu, Jesus está lá, sentado, cercado por um grupo de ouvintes. Alguns abrem os corações em sua obediência. Outros são curiosos, querem crer, mas estão desconfiados desse homem cujas reivindicações forçam tantos os limites da crença. Quer curiosos, quer convencidos, eles ouvem atentamente. Levantaram-se cedinho e havia algo com relação às palavras dele que era mais confortador do que qualquer sono naquele dia. Quando um bando de gente invadiu o pátio e dirigiram-se a Jesus pisando duro, e é constituída de líderes religiosos, pastores, presbíteros e diáconos daquela época, homens respeitados e importantes, e entre eles encontrava-se uma mulher semidespida. Apenas momentos antes estivera na cama com um homem que não era o seu marido. Talvez o marido tivesse partido, ido embora, seu coração estivesse solitário, e antes que pudesse perceber o que fazia, ela o havia feito. Mas sabemos que uma porta foi aberta à força e ela foi arrancada de uma cama. Mal teve tempo de cobrir o corpo antes de ser arrastada por 2 homens da idade de seu pai. Que pensamentos lhe percorriam a mente enquanto ela se debatia para manter-se em pé? Vizinhos curiosos enfiavam as cabeças por janelas abertas. Cães sonolentos latiam para o túmulo. Jogaram a mulher na direção do mestre. Ela quase cai. Encontramos esta mulher na cama com um homem, brada o líder. A lei diz para apedrejá-la. O que o Senhor diz? Arrogantes, com coragem emprestada, eles dão um sorrisinho afetado enquanto observam um rato ir atrás do queijo. A mulher esquadrinha os rostos, faminta por um olhar compassivo. Não encontra nenhum, pelo contrário, só vê acusação, olhares que sentenciam sem ver, corações de pedra, frios, que condenavam sem sentir. Ela abaixa o olhar, vê
pedras na mão deles, as pedras da justiça, cujo propósito é o de com pedradas arrancar-lhe a lascívia, o desejo do coração. Os homens apertavam as pedras como se estas pedras fossem o pescoço desse pregador que eles rodeavam. Em seu desespero, ela olha para o mestre. Os olhos dele não têm o brilho feroz. Não se preocupe, sussurraram aqueles olhos. Está tudo bem. E pela primeira vez, aquela manhã, ela vê bondade. Quando Jesus a enxergou, o que viu? Viu-a como um pai vê a filha crescida ao entrar na igreja rumo ao altar nupcial? A mente do pai volta correndo pelo tempo, vendo sua menina crescer novamente das fraldas às bonecas, das salas de aula aos namorados, da festa de formatura ao dia do casamento. O pai vê tudo isso ao olhar para a filha. Quando Jesus olhou para essa filha, será que sua mente correu de volta no tempo? Será que ele reviveu o ato de formar essa filha no céu? Será que ele havia como a criara originalmente? O que deseja que façamos com ela? Ele poderia ter perguntado por que não haviam trazido o homem também. A lei também o condenava da mesma forma. Ele poderia ter perguntado por que estavam subitamente tirando o pé de uma velha ordem que havia ficado nas prateleiras por séculos, mas não fez. Apenas ergueu a cabeça e falou: acho que se nunca cometeram um erro, tenho o direito de apedrejar esta mulher. Voltou para baixo o olhar e começou a desenhar na terra outra vez. Ninguém falou nada. Pés se arrastaram, olhos baixaram. Em seguida, ploc, ploc, ploc. Pedras caíram ao chão e eles se afastaram, a começar pelo de barba mais branca e terminando com o de barba mais preta. Eles se voltaram e partiram, chegaram como se fossem um, mas se retiraram um a um. Jesus disse à mulher que erguesse o olhar. Não há ninguém para condená-la. Ele sorriu quando ela ergueu a cabeça. Ela não viu ninguém, apenas pedras, cada qual uma lápide em miniatura para marcar o túmulo da arrogância daqueles homens. Não há ninguém para condená-la? Ele havia perguntado. Ainda existe um que pode fazê-lo, pensa ela. E ela se volta para ele. O que ele deseja? O que fará? O que será que ele vai falar comigo? Talvez ela esperasse que ele a censurasse. Talvez esperasse que ele se afastasse dela. Mas uma coisa eu sei. O que ela recebeu era algo que jamais esperava. Recebeu uma promessa e uma ordem. A promessa: então, nem eu tampouco a condeno. A ordem: vá e não peques mais. A mulher volta-se e caminha para o anonimato. Ninguém mais a vê ou ouve falar dela, mas de uma coisa podemos ter certeza. Naquela manhã em Jerusalém, ela viu Jesus e Jesus a viu. E se pudéssemos de alguma forma transportá-la ao Rio de Janeiro e permitir que ela se postasse à base do Cristo Redentor, sei qual seria a sua reação. Esse não é o Jesus que vi, diria ela, e estaria certa, pois o Jesus que viu não tinha coração de pedra e o Jesus que a viu não tinha olhos cegos. Contudo, se pudéssemos de algum modo transportá-la ao Calvário e permitir que ela se portasse à base da cruz, você sabe o que ela diria. É ele, murmuraria ela. É ele, sim, é ele. Ela reconheceria as mãos, as únicas mãos que não haviam segurado pedras naquele dia da sua acusação, foram as dele. Ela lhe reconheceria a voz, é mais áspera e mais fraca, mas as palavras são as mesmas. Pai, perdoa-lhes. E lhe reconheceria os olhos. Como poderia jamais esquecer-se daqueles olhos límpidos e cheios de lágrimas, olhos que haviam não como era, mas como deveria ter sido. Cristo crucificado, mas Cristo ressuscitado, o Cristo vivo que nos perdoa, que nos diz: eu não te condeno, eu te perdoo. Mas o mesmo Cristo que diz: agora daqui para frente, vai e não peques mais. O Cristo vivo é o nosso Redentor.
rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como é o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também, o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Eu verei a Jesus. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos traz a certeza de que não há outro nome pelo qual importa sermos ajudados, socorridos e salvos, senão o nome de Jesus Cristo, Salvador, nosso único Redentor, aquele único que intercede por nós junto a Deus. Não é pela tradição e ensinos dos homens, mas é pela
pela palavra de Deus, pela Escritura, e assim entendemos que Jesus é o nosso único intercessor, único Salvador e o único que pode nos ajudar junto a Deus. É apropriado deste nome que nós somos libertos, livres, ajudados, socorridos nas nossas tribulações, pois Ele mesmo disse para cada um de nós: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." E é com esta promessa que nós nos enchemos de esperança, na certeza de que o Senhor está nos ajudando a todos que estão nos ouvindo agora, que estão sofrendo pelo pecado, que estão sofrendo com lágrimas no seu rosto, por algum sofrimento, por algum problema. O Senhor é aquele que nos socorre diante das dificuldades da vida e nós te agradecemos pela tua mão sobre nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queremos parabenizar os nossos aniversariantes da semana. Dia 29, Tamara Fiamma. Dia 4 de dezembro, Quitéria Rodrigues. Feliz aniversário, Deus abençoe. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Chegamos ao final do nosso programa. Vem estar conosco, Praça Dantas Barreto, sem número, Centro de Bom Conselho. Domingo, culto às 9h30 e às 18h30. E daqui a pouco, às 19 horas, culto de aniversário da Congregação Presbiteriana, lá no distrito da Lagoa de São José. Agradecemos a sua atenção e ao meu amigo Rob Araújo. Até o próximo sábado, às 18h05, com mais um PMC. Boa noite com Jesus. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Direção, Pastor David Viana.